Alô, você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei. Agora vamos falar sobre a lama em que o STF se meteu. O grande imbróglio provocado por Alexandre de Moraes e outros 10 ministros, porque todo mundo sabe que o STF tem 11 ministros e todos têm culpa nesta porcaria que está acontecendo agora, envolvendo a posse do Donald Trump neste dia 20 de janeiro lá nos Estados Unidos. A tradição faz com que os Estados Unidos não convide nenhum líder mundial para a posse presidencial. Por quê? Porque a tradição é comemorar a posse do novo presidente dentro do próprio país e com o povo americano, né? É uma festa privada, vamos dizer assim, e eles não têm esse costume de convidar líderes mundiais. Mas este ano, Donald Trump resolveu quebrar o protocolo e chamar alguns líderes mundiais, como Javier Milei da Argentina, como Giorgia Meloni da Itália, e ele chamou Jair Messias Bolsonaro. E olha só que curioso, ele chamou o Bolsonaro, que não é presidente, e não chamou o Lula, que é o atual presidente. Aliás, quem que vai querer ter o Lula, né, por perto? O pudim de pinga não foi convidado. Então o que acontece? O Jair Bolsonaro teve seu passaporte apreendido pelo STF por razão nenhuma, e o que impossibilitaria, né, o Jair Bolsonaro de ir para a posse do Donald Trump lá nos Estados Unidos. Então, o que aconteceu? Donald Trump convidou o Bolsonaro, mas Bolsonaro tem que pedir para o Alexandre de Moraes a devolução do passaporte para que ele vá para a posse do Donald Trump. Aí tem um problema. Se o Alexandre de Moraes prender o passaporte e impedir que o Bolsonaro vá na cerimônia de posse lá nos Estados Unidos, o Brasil está chancelando a ditadura. Porque, afinal de contas, nós temos já uma ditadura nesse país e vai ficar claro internacionalmente que o Alexandre de Moraes, que o STF impediu Jair Bolsonaro de ir à cerimônia de posse do Donald Trump. Isso chancelaria, daria um carimbo de Brasil ditadura. Por outro lado, se Alexandre de Moraes devolver o passaporte, se o STF devolver o passaporte para o Bolsonaro, isso aí denotaria uma grande fraqueza do STF. Tá bom, o Bolsonaro, eu vou te dar o passaporte, você vai lá, participa da cerimônia de posse e tudo bem. Aí o que acontece? Seria uma subserviência do STF em relação ao Donald Trump. Então, o STF cavou essa cova, agora eles estão com lama até o pescoço e esse imbróglio para resolver. Então, o que aconteceu? Esse convite foi enviado para o Eduardo Bolsonaro, que é filho do Jair Bolsonaro, e o Moraes está contestando essa decisão, né, esse pedido de devolução do passaporte. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes quer uma prova de que o Donald Trump o convidou realmente para a posse presidencial. Então, a prova que o Alexandre de Moraes quer é um papel timbrado com o logotipo da República, com o logotipo dos Estados Unidos, com a assinatura do Donald Trump, dizendo que é um convite para que ele participe das festividades. Ele queria receber um negócio como se fosse um convite de casamento, né? Então o parlamentar questionou as exigências feitas pelo ministro da Suprema Corte, o cabeça de ovo, o Alexandre de Moraes. Então vamos ver aqui neste pequeno vídeo o que o Eduardo Bolsonaro falou sobre esse convite e sobre essa enrolação que o STF está fazendo, né? Porque ele está encebando realmente para devolver o passaporte para o Bolsonaro, porque não existe justificativa cabível que impeça Bolsonaro de sair do país ou de prenderem o passaporte dele, não é verdade? Então, isso que Eduardo Bolsonaro acabou falando. Sobre o despacho do Alexandre de Moraes acerca do convite de Trump para Bolsonaro ir na sua posse, eu estava achando estranho, porque oficialmente, nos sistemas do STF, não tinha nada dizendo isso. Mas já estava a imprensa toda comentando. Pensei, será? Como que a imprensa ficou sabendo antes
dos advogados de Bolsonaro e dos meios oficiais que o Alexandre de Moraes já havia despachado sobre esse convite. Mas agora, né, chegou aqui a decisão, e nada melhor do que a gente ler essa peça, ela vem lá dizendo aqui, assinada pelo Alexandre de Moraes digitalmente. Trata-se de pedido da defesa de devolução do passaporte e autorização de viagem ao exterior de Jair Messias Bolsonaro. Primeiro, eu não sei por que o presidente Jair Bolsonaro está sem seu passaporte, né? Visto que ele estava nos Estados Unidos, retornou para o Brasil depois do 8 de janeiro, que é a peça principal disso tudo que envolve o inquérito, esse inquérito, né, sobre suposto golpe, sem armas, sem tiro, sem nada, só com senhoras. Mas o presidente Bolsonaro ele retornou dos Estados Unidos, ele foi à Argentina na posse do Milei, retornou e não deu nenhum indício de que estaria disposto a sair do país. Muito pelo contrário. Ainda fazendo fortes críticas a esse processo, né, draconiano que está ocorrendo, ele ainda assim se mantém firme aqui no Brasil para respondê-lo. E segue lá, então. Antes da sua análise, porém, há necessidade de complementação probatória. Ou seja, né, o e-mail que eu recebi não valeu de nada. Então, talvez eu, tenha agora suspeitas de estar falsificando o documento, protocolando na STF, e a imprensa internacional inteira noticiando, sem que ninguém da transição do Donald Trump desmentiu o convite para o presidente Jair Bolsonaro. Mas vamos adiante aqui. Pois o pedido não veio devidamente instruído com os documentos necessários. Eu pergunto, quais são os documentos necessários? Será que é necessário vir num envelope especial, num papel de cartolina, algum detalhe suntuoso, ou assinado de próprio punho do presidente eleito Donald Trump, um vídeo? O que seriam os documentos necessários? Porque todo mundo que recebeu o convite do Trump recebeu por esse e-mail daqui, que a gente vai falar mais adiante. O pedido não veio devidamente instruído com os documentos necessários, uma vez que a mensagem foi enviada para o e-mail do deputado Eduardo Bolsonaro por um endereço não identificado. 2 pontos. Aí ele fala aqui, né, o endereço, né, t47inaugural.com é o final. Mas esse e-mail daqui... Vamos dar uma pausa aqui. Ele veio um e-mail T47 inaugural, não é? Para poder entrar lá e você assim verificar a programação do evento. Se você for no Google e fizer uma busca bem porcona, você encontra lá www.t47 inaugural Trump 47º presidente inaugural.com, e nós temos aqui, olha só, toda a programação do evento. Então temos aqui as datas, os voluntários, o que vai sair na mídia, as perguntas e respostas e os ingressos, porque você pode comprar, como tudo que o americano faz, né? É um show, você pode comprar ingressos. Mas o Jair Bolsonaro foi convidado para ficar lá numa sala VIP, junto com a comitiva, com Donald Trump, com Elon Musk e com todo o pessoal que vai consertar os Estados Unidos novamente. Então temos aqui a programação, né, dos eventos. Então sábado, 18 de janeiro, então tem as informações. Depois no domingo, dia 19, mais informações. Aí na capital dos Estados Unidos vai ter a cerimônia de juramento na segunda-feira, dia 20, quando o presidente vai jurar a bandeira e aquele ritual todo. Enfim, tá tudo descrito aqui. Tá tudo bacaninha para todo mundo ver. A não ser que o Alexandre de Moraes, aquele débil mental, seja um estúpido. E na verdade ele é, né? Porque ele não consegue dar um Google e colocar lá t47inaugural.com, mas é uma desculpa para ele ficar enrolando para fazer um suspense se vai liberar não ou não o passaporte pro Jair Bolsonaro ir lá na cerimônia do Donald Trump. Então temos aqui, ó, os ingressos. Você pode preencher aqui o formulário, né, e requisitar um ingresso para poder ir na festa de posse do Donald Trump. Então é isso que o Eduardo Bolsonaro está falando. Vamos continuar com o que o Eduardo falou aqui. Foi o que chegou para todo mundo. Todos que foram convidados pelo Donald Trump receberam este e-mail aqui, vindo deste remetente, que é o pessoal do gabinete do Donald Trump. Eu não estou aqui fazendo gracinha. E todo mundo sabe que eu estou muito, né, nesta intermediação com a família Trump, com o gabinete de transição dele. E eu esperava muito por esse convite. Se eu fosse para falsificar alguma coisa, eu teria feito lá atrás, não agora, né, onde inclusive não falta tanto tempo assim para a posse. Hoje é dia
11 de janeiro, temos 9 dias até o dia 20, que é o dia da posse. E a propósito, eu imagino que os americanos estejam muito furiosos com Alexandre de Moraes, porque é provável que esse e-mail aqui agora esteja com a sua caixa de entrada abarrotada. Espero que não, mas por que divulgar esse e-mail aqui e transformá-lo público? Está em tudo quanto é imprensa desde hoje cedinho. E sem qualquer horário ou programação do evento a ser realizado. Ora, eu não sei qual é a experiência que o ministro Alexandre de Moraes tem com relação a posses presidenciais norte-americanas. Eu também não tenho, nunca fui convidado para uma posse presidencial norte-americana, né? Mas eu adianto a todos vocês que não existe uma formalidade. Não existe algo acima da média. É um e-mail que chega. E você está convidado. E você, inclusive, preenche um link depois do Secret Service, que é o GSI lá dos Estados Unidos, com os seus dados. Tá? Isso aí depois vem de maneira acessória, porque o Secret Service ele tem o controle de todas as pessoas que vão estar nos arredores, não só na cerimônia de posse, mas nos arredores. Tem uma área que ela é isolada, um raio de alguns quilômetros de onde o Trump vai estar, que ela é isolada, que ninguém entra por nada. E as pessoas que entram, elas passam por uma checagem da sua identidade. Né? E ele finaliza que o Alexandre de Moraes, diante do exposto, determina que a defesa de Jair Bolsonaro apresente documento oficial. Pergunto o que se entende por documento oficial. Nos termos do artigo 236. O artigo 236 ele fala que é um documento, né, o documento estrangeiro ele vai ser traduzido por um tradutor juramentado ou apontado pelo, no caso aí o Alexandre de Moraes, que vai decidir alguém que possa fazer essa transcrição. Isso daí é a formalidade ou de menos, mas é o que fala o artigo 236. Após a necessária complementação, abre-se vista imediatamente a PGR para a manifestação. Eu acho que é uma burocracia exagerada, sem necessidade. Jair Bolsonaro não apresenta qualquer indício de fuga do país, muito pelo contrário. Tem cumprido todas as ordens, ainda que contestáveis, do ministro Alexandre de Moraes. Vamos imaginar que a não autorização para Jair Bolsonaro ir ao exterior venha por falta de prazo, por um excesso de burocracia. Certamente isso aqui vai ter o mesmo efeito de que se o Alexandre de Moraes tivesse negado explicitamente a ida de Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. Não tem sombra de dúvidas disso. E eu não acho saudável para a relação entre Estados Unidos e Brasil que a gente tenha entreveros desnecessários. A gente está falando da maior potência econômica do mundo, da maior potência bélica do mundo, que já está fazendo muita coisa mudar com a eleição do Trump. 12 horas depois da sua eleição, o Hamas pediu uma trégua, um cessar-fogo. Dia seguinte, o Putin disse que estava pronto para conversar com relação à guerra com a Ucrânia. O Xi Jinping falou que espera uma coexistência pacífica com o governo Trump. Dentre vários outros acontecimentos, queda de primeiro-ministro na França, na Alemanha, agora no Canadá. E então a gente está vendo muita coisa mudar. Eu confesso que eu gostaria de ver o presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez, assim como foi na posse do presidente Javier Milei na Argentina, ao lado de chefes de Estado, de pessoas que fazem parte do círculo político dele. Como eu não vejo nenhum fundamento para que o Alexandre de Moraes negue a saída do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, o que vai ficar, é muito óbvio, é que o Brasil realmente vive uma ditadura, onde, mesmo sem fundamento, o juiz Alexandre de Moraes chega a... Vocês estão vendo a encrenca que o STF meteu? Em que o STF se meteu? Despachou pessoalmente esse convite a Jair Bolsonaro. Não foi um assessor que descolou um convite para o Jair Bolsonaro, um ingresso para entrar ali no meio daquele seleto grupo, não. Foi o Trump que analisou, foi assessorado, fez uma reunião e decidiu: chamem, convidem o Jair Messias Bolsonaro. Perfeito? Ele e mais um convidado, que no caso será a primeira-dama Michele Bolsonaro. E nesse mesmo dia da posse, após o evento de posse, ainda haverá um jantar onde eles vão ter a possibilidade de estar juntos. Que Deus abençoe o Brasil e que Deus ilumine a mente das autoridades brasileiras. Meus amigos, vocês acabaram de ver a encrenca, em que o STF acabou se metendo. Se ele deixar o Jair Bolsonaro ir para a posse do Trump, é porque ele está cedendo a Donald Trump e baixando a cabeça. Se ele não deixar, o STF está chancelando que este país aqui que a gente vive é realmente uma ditadura, Então o Jair Bolsonaro disse que o Eduardo Bolsonaro tratou dos trâmites relacionados ao convite, e nesse vídeo, que eu acabei de colocar para vocês, então, como já foi falado, o Alexandre de Moraes, o cabeça de ovo, pediu um documento oficial que confirme o convite da cerimônia, porque o Alexandre de Moraes não acredita que somente este site aqui
com um e-mail enviado para o filho do Bolsonaro seja um convite formal. Então ele espera realmente um convite de casamento, né? Todo bonito, com letra dourada, com carimbo norte-americano. Então, o convite já está aqui, né? No dia 20 de janeiro de 2025, nós vamos celebrar, a América vai celebrar, né? Que eles chamam, os Estados Unidos, a América do Norte chama, os Estados Unidos se chama de América, né? A posse do Donald Trump e com o J.D. Vance como vice, que se tornaram presidentes e vice-presidentes dos Estados Unidos. Ah, só que bonitinho. E aí tem uma assinatura de Steve Witkoff e do Ron Kelly Loeffler, que são chairmans do Trump, né, que estão organizando toda esta festa para receber o Donald Trump como 47º presidente dos Estados Unidos. Então, vocês percebem o imbróglio, vocês percebem a sinuca de bico em que o Alexandre de Moraes meteu o Brasil, o STF, que é uma facção criminosa, o STF que recebe os seus ministros e quando recebe fala assim, ó, aqui você vai ter que dançar conforme a música porque a gente manda nesta merda toda, e agora conseguiu arranjar um problema com o Donald Trump, que é presidente da maior nação do planeta. Queira ou não, os Estados Unidos mandam nesta merda toda aqui. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal para fortalecer, dar aquele joinha e compartilhar este vídeo com quem você gosta e também com quem você não gosta. Daqui a pouco a gente volta. Muito obrigado e até já!